Fala galera, beleza? Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Bruca no... Quebec. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre trabalho no Quebec. Você consegue o tão sonhado visto para vir para o Canadá. E quando chega aqui, como que é trabalhar aqui? Você não tem a mínima ideia. E aí? Se você já vem com emprego, ok, mas se não, é fácil conseguir um? E qual é o nível de francês necessário? Quais os empregos disponíveis? E como foram as nossas experiências? A gente vai falar aqui Agora. e agora. Roda a vinheta. Tá, e aí, como foi seu primeiro trabalho aqui no Canadá? Bom, gente, o meu primeiro emprego eu consegui com 15 dias, depois de ter chego aqui no Canadá. Foi através de um grupo de WhatsApp que eu participava, ainda no Brasil, né? E quando eu cheguei aqui, apareceu a oportunidade e um amigo meu me chamou no grupo e falou: Carlos, você já chegou, tal, você quer começar? Tem uma vaga aqui onde eu trabalho, quer começar a trabalhar? Aí eu falei, vamos, né? Por que não, né? Vamos ganhar em dólar, né? Porque eu tava ganhando ainda, tava de férias, na verdade, no meu emprego no Brasil. E aí, o quanto antes eu pudesse começar a ganhar em dólar, seria melhor. Uhum. E como funcionou? Então, foi através do WhatsApp, era um emprego em um restaurante, lá na parte antiga de Montreal, perto de Old Port. Era um restaurante polonês. E a vaga era para dishwasher. E essa vaga, ela casava certinha com o meu college, lembrando que eu só podia trabalhar 20 horas por semana. Ué. E casava então certinho com o horário do meu college e com a carga horária que eu podia trabalhar. Então, essa foi a minha experiência, a primeira experiência. Então, como que eu consegui esse emprego? Foi através, então, de uma indicação, consegui pelo grupo de WhatsApp, e fui até o local, conversei com a pessoa que gerenciava o restaurante, que cuidava das contratações. Fui até o local, fiz a entrevista, foi relativamente tranquilo, assim, que era um cargo mais braçal, né? Não precisava tanto... Talvez precisasse falar polonês, né? Mas não era o caso. E foi assim, consegui, a vaga foi bem rápido e logo, acho que 2 dias seguidos, eu já comecei a trabalhar. Agora falando um pouquinho como era o trabalho. Tipo, era um trabalho bem pesado, eu começava às 4 e até o restaurante fechava. Normalmente eu era o último a sair, que eu tinha que fazer toda a parte da limpeza do restaurante para deixar tudo pronto para o próximo dia. Tadinho, chegava em casa com a blusa toda molhada, assim, ó, maior frio. É a vida. Era bom pelo menos porque dava para comer bastante. Tinha várias comidas boas lá no restaurante e a gente podia comer meio que à vontade. Até sobrava para alguém, né? Que às vezes eu levava uns rangos lá para ela. Mas assim, foi o primeiro emprego. Foi bom para ter a tão famosa, né, experiência canadense. E deu para pagar o aluguel, que era o que importava. E o que mais? Eu acho que é isso. Você gostou de trabalhar lá? Sim, foi uma experiência bem interessante, uma coisa totalmente nova para mim, apesar de ser bem cansativo, que era o tempo todo em pé, mas foi bem legal, foi bem proveitoso. Você acha que você de ter vindo de um cargo que você tinha na empresa que você trabalhava no Brasil e chegou aqui trabalhando nessa função, você acha que você te deixou um pouco menosprezado, você se sentiu um pouco inferior? Não, de forma alguma. Eu queria trabalhar, ganhar dólar o mais rápido possível para não ficar gastando nossas economias do Brasil. E é isso, foi o que apareceu. De repente, se eu esperasse, poderia aparecer outros. E que, na verdade, para quem vem estudando empregos de 20 horas, é um pouco complicado você conseguir que é um emprego melhorzinho. Assim. Então, são empregos mais que a gente chama de entry jobs, que vai ser em restaurante, vai ser... McDonald's, que é restaurante. Vai ter, por exemplo, você fazer limpeza lá em Montreal. Sim. Tem bastante opção para você, de lojas, para você fazer a limpeza das lojas. Que casa também, às vezes, com um horário mais cedo, né? Começa antes das lojas abrirem ou talvez depois. À noite.
E por aí vai. Então, para quem vem como estudante, é uma forma legal de já ganhar um pouco a primeira grana em dólar, né? Uhum. E você, dona Bruna, como foi o seu primeiro emprego Né? aqui no Canadá? Aqui no Canadá, meu Deus, quando o Carlos falou, eu me lembro hoje, eu tava fazendo uma galinhada em casa, uma falsa galinhada. E aí ele me falou, ó, tem uma vaga aqui no Facebook. Então, no grupo de brasileiros de Montreal. Isso. Foi. E aí tinha uma vaga lá que era pra. Não sei como que tava especificado o nome lá. Mas enfim. E aí ele falou: tem essa vaga que tá falando que não precisa ter francês avançado. E aí ele falou: você quer se inscrever? Fazia um mês que eu estava aqui no Canadá. Vida boa, tava acordando todo dia, meio-dia, naquele friozinho que tava. E aí eu peguei e aí eu fui. Tá, então daí foi assim, aí eu fui fazer a entrevista, só que no caso não era uma entrevista, eu precisava preencher um formulário e graças a Deus era uma brasileira que trabalhava lá, é a Dani, então ela me deu todos os documentos, o formulário e tal para preenchi tudo e ela falou, então tá bom, então é uma fábrica, ela me explicou do que era, nem ela sabia muito bem assim o que era, mas era terceirizado. E aí ela falou, é uma fábrica e tem produtos de higiene pessoal. Ela falou, eu acho que é alguma coisa de absorvente, alguma coisa assim do tipo. E aí a gente não sabia direito o que era, então eu fui. E aí nisso ela me passou o endereço, tudo. E a gente fez o quê? A gente foi de ônibus num domingo, a gente pegou o ônibus, fomos lá na fábrica para saber qual ônibus eu pegava. E a gente foi lá para poder saber como que eu me virava, né? Para me virar por aí, no mundo afora. E aí eu fui, e aí na segunda eu voltei, né, lógico, para começar a trabalhar. E nisso, quando eu cheguei na porta, graças a Deus, tinha um cara que era mexicano. Não, ele era colombiano. Eita, esqueci. Honduras, ele é de lá. E aí ele falava espanhol, então eu me senti assim um pouco mais aliviada, assim, por encontrar uma pessoa que falava espanhol e eu não tinha, meu francês não era tão bom assim, né? Aí ele conversou comigo tudo e aí eu comecei a trabalhar. Ele me mostrou o que eu tinha que fazer e a moça me ensinou. Ela começou a me ensinar a trabalhar nessa máquina, que era uma máquina enorme. E aí era para fazer algodões de tirar a maquiagem, demaquilante. Aí era um algodãozinho para tirar. E aí ela começou a me ensinar na máquina e eu não... Ela falava e eu não entendia nada que ela tava falando. Eu só via assim, eu sou muito visual. Então ela falava, tem que apertar aqui, apertava, eu escrevia tudo no meu caderninho. E aí nisso ela falou não sei o que lá, eu não entendo nada. Daí eu só falei assim pra ela... Cheguei como que e abracei ela, dela riu, porque ela viu que eu não tava entendendo nada. Eu falei, eu não entendi nada que você falou. Aí, enfim, mas daí eu aprendi o trabalho, comecei já no segundo dia a trabalhar sozinha na máquina, até meu supervisor me chamou e falou, olha, muito parabéns, porque a gente nunca teve alguém que começou e já no outro dia já começou a trabalhar sozinha assim, e aí eu fiquei bem feliz por isso. E você trabalhou lá há quanto tempo? Foi 8 meses 8 lá meses. nessa fábrica. E então, gente, essa experiência é para mostrar para vocês que é possível você conseguir um emprego, de repente, com o francês básico. Então, dependendo da função, tem muita gente que tem muito medo do francês, que de repente não aplica para as vagas porque acha que o francês não é suficiente, mas tá aí uma experiência aqui do meu lado. Prova viva. Prova viva. Então, existem algumas profissões, alguns cargos, e tem muita demanda para isso, que de repente o francês ele não é tão necessário assim, ter um francês tão avançado. Você consegue fazer a tarefa com um francês de iniciante. Mas ao mesmo tempo foi muito bom para mim esse emprego, porque eu podia praticar o que eu estava fazendo curso de francês, né? E aí eu podia praticar durante o meu almoço com as minhas colegas lá de trabalho, o francês, então foi muito boa a experiência para mim. Amor, então você trabalhou no restaurante por quanto tempo? Bom, eu trabalhei no restaurante de março, na verdade. Março, abril, maio, quase uns 3 meses e meio. Depois disso, eu resolvi a minha vida
Então estava livre, só estava trabalhando no restaurante. E aí eu já conseguia procurar alguma coisa na minha área, porque eu só estudava à noite, né? Segunda, quarta e sexta, então eu tinha o tempo inteiro livre para procurar um emprego durante o dia, por exemplo. Por favor, né? Por favor, que chegar às 11h30 de de neve não estava dando mais. Aí eu comecei a procurar. Aqui você tem alguns sites de busca de emprego, eu usei, se eu não me engano, o Indeed, tem o Monster também, tem outros, eu não me lembro agora. E foi através deles que eu achava as vagas part-time, que são só 20 horas. E aí eu achei um emprego na Fujitsu. Era um emprego de helpdesk e a vaga era para fazer o suporte do governo de Alberta. Então eu tinha que atender as ligações do pessoal que trabalhava no governo de Alberta para resolver os problemas. Então, como eu consegui? Procurando pelo Indeed, pelos sites de busca de emprego. E a entrevista foi relativamente tranquila, assim. Eu fui chamado, conversei, falei qual o horário que eu estava disponível para trabalhar. Foi por telefone ou foi pessoalmente? A primeira entrevista foi por telefone. Conversei com a pessoa por telefone. Na verdade, eu nem sabia qual empresa que era. Eu lembro. Porque, eu tinha aplicado para tanta vaga, aí o cara me ligava, falava o nome da empresa, e foi. Aí tive a primeira parte, aí depois eu fui até a empresa fazer a segunda entrevista, que foi a entrevista presencial. Aí foi algumas perguntas técnicas, como que faz isso, como que faz aquilo, como que você se porta em tal situação. E eu já tinha experiência, porque esse foi o meu primeiro trabalho de fato na IBM, eu entrei na IBM como helpdesk. Então eu já tinha a experiência de como fazer aquilo. Então eu dei as respostas certas, né, que eles queriam ouvir. Depois disso teve uma provinha num papel mesmo, mas foi bem tranquilo assim. E foi isso. Depois de algum tempo eu já comecei a fazer o processo de... Deixa eu só abrir meu olho. Como que é? Treinamento. Vou lá. Bom, depois disso eu já comecei a fazer o treinamento. Foi mais ou menos uns 20 dias de treinamento. E aí eu comecei de fato a trabalhar com TI aqui no Canadá. E como que foi essa experiência de trabalho? Porque você trabalhou só 2 meses lá, não foi? Foram só 2 meses. Bom, era bem legal. Era meio corrido um pouco, porque eu tinha só 15 minutos de almoço. Trabalhava 4 horas por dia, de segunda a sexta. E acabou que eu trabalhei lá só por 2 meses. Por quê? Por quê? Bom, eu trabalhei lá só 2 meses porque apareceu a oportunidade do trabalho aqui em Quebec, que eles iam fazer o visto fechado para mim. Então foi essa a decisão que fez a gente vir para Quebec. E no final do vídeo a gente vai dar dicas para vocês, falando como procurar emprego aqui, por onde começar e também um formato de um currículo, tá bom? Não saia daí, já já a gente volta. Bom, então trabalhei lá por 2 meses e aconteceu que eu consegui um emprego aqui em Quebec, por isso que a gente mudou para Quebec. E como que eu consegui esse emprego? Pelo Facebook. Então eu apareceu lá uma vaga, era literalmente a descrição do que eu faço. E aí eu comecei a conversar com a pessoa, foi o Patrick, valeu Patrick. E a gente foi conversando tal, e meio que ele foi a indicação para eu conseguir o emprego aqui em Quebec. Depois que ele fez a indicação, eu mandei o currículo, ele apresentou para o diretor da empresa, ele gostou, pediu para conversar comigo, a gente conversou e deu tudo certo. A entrevista foi meio complicado, porque até então eu tinha trabalhado em inglês no restaurante e inglês na Fujitsu. E aqui foi a primeira vez que eu ia começar realmente a usar francês. E o sotaque dele era bem carregado, foi meio difícil de entender. No fim das contas, deu certo. Só que, como eu ainda estava estudando, eu falei, eu posso ir para Quebec, mas primeiro eu preciso acabar o college. Então eu trabalhei lá em Quebec, lá em Montreal ainda, de agosto até novembro. E aí em novembro foi que a gente veio aqui para Quebec.
Foi uma experiência bem legal, aí já era uma empresa maior, mais voltada para o que eu faço, com vários clientes aqui em Quebec. E foi bem interessante, foi uma experiência válida. O trabalho parecido com o Brasil, era um pouco puxado, porque tinha bastante cliente, né? Então tinha bastante coisa para fazer. E foi interessante, foi um trabalho que me ajudou bastante. Então eu consegui ele pelo Facebook e a entrevista foi razoavelmente tranquila. Mas e o que você acha que é mais fácil, trabalhar em inglês ou em francês? Depende. Eu já tinha experiência de trabalhar em inglês a vida inteira, então para mim o inglês era mais fácil. Só que aqui em Quebec, a grande maioria dos empregos eles vão ser em francês. Por exemplo, hoje eu falo inglês só quando eu tenho que abrir um ticket, por exemplo, com um vendor, com a IBM, com a Microsoft, com a VMware. Aí normalmente eu entro em contato em inglês com esses parceiros, mas todo o resto do trabalho é em francês. Uhum. Mas em Montreal é mais fácil você ter a opção das duas línguas, né? Você pode conseguir trabalho de repente só em inglês, só em francês, ou talvez que utilize as duas. Uhum. Bom, então eu consegui um emprego para Quebec e em novembro a gente veio para Quebec. Uhum. Aí alguém mais tinha que trabalhar, né? Porque tinha acabado o trabalho lá na fábrica, né? Mudamos para Quebec. E aí, como foi? Então, aí a gente tava no Facebook, né? Não, a gente não tava no Facebook. Não, foi o nosso amigo Júlio. Júlio, é Obrigado, verdade. Júlio. Então, gente, mais uma vez, Facebook ali, uma pessoa, Ana, postou num grupo do Facebook aqui de Quebec uma vaga para auxiliar de esterilização. É o cargo que eu exerço lá na clínica, e entre outros, né? Que a gente faz um pouquinho de cada coisa, tipo o Bombril. Então, aí o Júlio, que eu não sei porquê, ele participa de todos os grupos do Canadá possíveis, acho que ele gosta de todas as províncias. E aí ele morava em Montreal, mas estava aqui no grupo aqui de Quebec. E ele mandou pra gente, falou, tem essa vaga aí, o que a Bruna tem. Vocês estão se mudando pra aí. A gente está se mudando pra cá, a Bruna é a área da Bruna, né? E aí a Bruna, você ligou, né? O que você fez? Você falou direto com a Ana? Foi você que falou com a Ana. É verdade. Eu entrei em contato pelo Facebook mesmo com a Ana, e aí... E daí ele me mandou o contato da Ana tal e tal. E assim, meus pais estavam aqui na época. Então, eu fiquei meio assim com medo de aceitar o trabalho e já ter que começar a trabalhar, mas enfim, eu acabei indo fazer a entrevista. E aí eu fui, para quem não sabe, eu tenho curso de auxiliar de dentista no Brasil e higienista também, e eu trabalhei 2 anos no Brasil como auxiliar de dentista. Só que há 11 anos atrás, 1000 anos atrás, nem lembrava mais como fazer nada. E aí, eu peguei meu currículo, fiz o currículo do jeito que tem que fazer. Pega na mentira! Eu não tinha currículo, faz 1000 anos que eu nem tenho currículo, nunca tinha feito um currículo, tá? Enfim. E aí eu peguei e fiz um currículo, montei um currículo e mandei pra eles gostaram e eles me chamaram pra fazer entrevista. Como foi a entrevista? Como foi a entrevista? Então, foi direto com o meu chefe, o dono da clínica. E aí, é uma clínica de dentista aqui, de Quebec, Girard e Martineau. Propaganda, quero dinheiro, hein? E aí eu fiz a entrevista, ele foi bem legal, ele sabia que eu não falava tão bem francês. Então, foi bem legal, porque ele sabia que eu não falava tão bem francês assim, mas deu para se comunicar bem, deu para falar. O que ele me perguntava eu respondia, algumas coisas tinha algum problema. Você acha que o francês que você praticou na fábrica te ajudou? Sim, me ajudou bastante. Me ajudou bastante para chegar aqui pelo menos com um pouquinho a mais, mas assim, não praticava tanto igual hoje eu pratico, né? Então assim, fiz a entrevista tudo e aí eles me ligaram. E eu lembro que eu tava até no carro dirigindo na hora. Aí com os meus pais, aí eu falei, tá bom, pode ser. Mas eu falei, olha, eu estou com os meus pais aqui, eles vão embora dia 5 de dezembro. Eu posso começar dia 6? Aí ela falou, tudo bem, não tem problema. Então eu comecei já, ou eu comecei dia 5, não me lembro. Mas, enfim, foi um desses dois aí.
E eu comecei a trabalhar lá e aí já fazem quase 2 anos. Agora em dezembro já vai fazer 2 anos. Parabéns. 2 anos trabalhando na clínica. Na clínica de dentista. Só em francês. Aí a moça que trabalhava lá, a Ana, ela saiu logo depois, né? Foi, que você eu acho entrou. que um mês, assim, menos de um mês. Final de dezembro ela saiu também. E aí só ficou você de brasileira. Só eu de brasileirinha. E aí, como foi? Conta um pouquinho pra galera essa sua experiência de ter trabalhado 2 anos até agora. Então, no começo foi bem assim, no primeiro dia, muita dor de cabeça, muito estresse, porque você não consegue entender o que as pessoas estão te falando e as pessoas não entendem o que você tá falando, querendo dizer também. Foi um estresse bem forte pra mim. Mas assim, continuei, aí a Chantal, que trabalhava junto comigo, uma querida, ela trabalhava junto comigo, ela me ajudava demais, assim, ela me ajudava a aprender novas expressões quebecois, e ela me ajudava com as palavras e tal. E aí fui praticando com ela, e a gente sempre cantando, dançando, era um clima bem gostoso de trabalhar. E as outras meninas que trabalham lá também, super, super legais, assim, super tranquilas para ajudar, para entender. Elas falam tranquilas, sabe? Para poder te ensinar o francês. E hoje eu trabalho, a Chantal saiu, agora eu trabalho com a Letícia e ela me ajuda muito. Ela me trouxe uma plaquinha para escrever as coisas que eu tenho dificuldade. É assim. Eles sabem que eu não sei falar totalmente francês, porque eles sabem que é uma língua difícil de se aprender. Mas eles têm muito, o quê? Eles têm muita paciência comigo. Paciência. Porque às vezes até em português eu sou complicada para falar, então isso que dificulta um pouco mais, né, amor? Ah, só um pouquinho. Meio atrapalhado das ideias, mas... Não é assim, não é trabalhada das ideias, amor. Mas enfim, gente, então foi uma experiência, está sendo, né? Uma experiência bem legal. E hoje, assim, eu trabalho na esterilização, eu auxilio também, todos os dias, no final do dia, eu auxilio também uma dentista. Faço um pouco de cada coisa lá, então tá sendo muito, muito bom, um serviço muito bom. E aí você vê que você consegue se desenvolver, vai melhorando o francês consecutivamente. Você vai conseguindo mais oportunidades dentro da empresa. Depende da pessoa, né? Que ela queira mostrar o trabalho dela, as outras pessoas vão vendo e vai colocando mais funções, mais coisas. Exatamente. E o salarinho vai crescendo. Vai aumentando, um pouquinho, vai aumentando. Se você ainda está aí, você acha que esse vídeo está te ajudando nas suas procuras, não se esqueça de deixar aquele like pra gente, se inscrever no nosso canal e fazer um comentário. Ei, eu assisti o vídeo de vocês. É bom, faltou isso, faltou aquilo. Coloque sua sugestão aqui pra gente também, que a gente vai fazer o vídeo pra você, tá bom? Beijo, me liga. Bom, então a Bruna já tinha se resolvido, né? Tinha conseguido o trabalho aqui na clínica. E eu estava trabalhando até então na empresa que me trouxe de Montreal. E depois de um certo tempo, acho que eu trabalhei de agosto, trabalhei 1 ano e meio mais ou menos nessa empresa. E aí a gente conseguiu o nosso CSQ. E aí com o CSQ era mais fácil eu conseguir mudar de empresa para melhorar o Faz-me Rir, né? E foi o que aconteceu. Dessa vez foi pelo LinkedIn, então um recrutador da empresa que eu trabalho hoje, a Levio, entrou em contato comigo, perguntou se eu já tinha o CSQ, como que estava. Eu falei, estou para receber, provavelmente daqui a um mês eu deva receber já o CSQ. E ele gostou muito do meu perfil, fizemos uma entrevista, eu achei bem tranquila, foi mais passar o meu currículo para explicar para eles as experiências que eu tinha. Ele gostou e falou, a gente gostou muito do seu currículo, a gente quer te fazer uma oferta de trabalho. Só que fica condicionada a gente conseguir um cliente. Então, quando a gente conseguir um cliente, aí a gente vai e fecha a oferta. E foi assim, eu aceitei, fiquei esperando, e depois de um tempo eles me entraram em contato e falaram, você vai fazer uma entrevista agora com o cliente. E aí eu tive uma ligação, uma videochamada, já estava no Covid, com esse cliente, fiz a entrevista, deu tudo certo. Logo depois eles já me mandaram um e-mail, me ligaram, falaram, o cliente gostou de vocês e você foi aprovado.
E aí foi assim que eu trabalhei mais 2 semanas para cumprir o aviso prévio e comecei na Levio. Então essa foi uma outra forma de conseguir emprego também, que foi através do LinkedIn. Então, bom, foi assim e é onde eu estou trabalhando até o atual momento. Grande diferença, o cliente hoje é a Vila de Quebec, é a prefeitura aqui de Quebec, então é bem mais tranquilo se você comparar o que era o trabalho na IBM no Brasil com o que eu faço hoje, é bem mais tranquilo, volumetria de trabalho, não tem aquela pressão que tinha na IBM, tipo, uma severidade 1, você tem que resolver em 4 horas, tipo, é bem mais tranquilo. Você tem as suas responsabilidades, você tem que cumprir prazos, mas a pressão não é tão forte. Bom, Bru, e você acha que é fácil? Tem bastante vaga aqui? Tipo, quem tá aqui já? Sei lá, uma esposa que está acompanhando o marido que veio com emprego, ou uma esposa, um esposo que está acompanhando o cônjuge que veio fazer o college. Para esse cônjuge, tem vaga? Sim, com certeza tem várias vagas, não só dentro da área de dentista, mas... Todo lugar, né, que a gente vai, sempre tem lá as plaquinhas, nós contratamos restaurante, comércio, loja, farmácia, loja. Sim, tem. E, só que assim, gente, é fácil para certos empregos. Por exemplo, dentista. Se você é dentista e quer ser dentista aqui, enfermeiro. Não pode trabalhar. Já complica um pouco, porque algumas áreas precisa que você passe para a ordem para ser avaliado, sua experiência, seu currículo. Às vezes a ordem pede que você trabalhe ou estude para conseguir trabalhar na sua área. Então, por exemplo, médico, enfermeiro, veterinário, dentista, engenheiro. Existem várias profissões que você precisa ser validado pela ordem para poder trabalhar. Bom, agora é a hora das... dicas! Então, vamos lá. Primeira dica! Dicas! A primeira dica, gente, é não julgue o seu francês. Você foi lá, achou uma vaga, é o seu perfil, certinho, foi feita para você a vaga. Aí você pensa, mas eles pedem francês intermediário e meu francês não é tão bom assim. Você não sabe se seu francês é tão bom assim. É ele que vai decidir se sim ou não. O não você já tem. Exatamente. Então, pessoal, quem tem que julgar e falar se o seu francês é suficiente para a vaga ou não é o empregador. Eu tenho casos, até uma pessoa que eu conheci, ele era de TI, ele estava aqui trabalhando em uma outra função exatamente por ter esse medo de achar que o francês dele não era bom o suficiente. Aí a gente falou, não, manda o seu currículo, ele mandou o currículo para um amigo nosso, foi encaminhado e ele já está trabalhando, foi contratado. Então eles subjugavam um pouco o idioma e a demanda é tanta que às vezes, até mesmo com um idioma não tão bom, você consegue ser contratado. Bom, vamos então agora para a segunda dica! Não, amor, não sei o que gritar. Qual que é a segunda dica, Bruno? A segunda dica é aonde procurar emprego? É na televisão? É no jornal? Jornal é antigo, hein? Jornal. Não. Gente, as opções que nós temos aqui, que foi, se vocês prestaram atenção no vídeo, estão no vídeo até agora, foram nessas opções que a gente já citou, onde nós conseguimos os nossos empregos. E onde foi? Facebook, primeiro emprego os dois empregos da Bruna. Grupos de... Facebook. Acredita? O meu emprego, o primeiro emprego aqui em Quebec foi no Facebook. O meu primeiro emprego em Montreal foi num grupo de WhatsApp. O meu primeiro emprego em TI em Montreal foi procurando em sites de busca de emprego. E o emprego que eu estou hoje foi através do LinkedIn. Então, são essas as formas que você tem para conseguir procurar empregos. Então, se você entrar nos grupos, conseguir os contatos, muito provavelmente você vai achar a sua vaga. E agora a nossa terceira dica! Até correr aqui para não tomar o grito na orelha. Bom, a terceira dica, gente, é importante aqui você se preparar para a entrevista, acho que em todo lugar do mundo, né? Mas também conhecer um pouco da empresa. Se você chega lá e fala, não, sua empresa é assim, assim, assado, mostrar para eles que você realmente tem o interesse na vaga, que você conhece
a empresa pela qual você quer trabalhar, é bem importante. Eu fiz isso com a clínica, tá? Eu entrei no site e eu procurei, eu vi quem que eram os donos, tudo. Uma stalkeada básica. E deu certo? Deu certo. Essa é uma dica, então, muito importante. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo não, eu vou colocar aqui na tela como funciona o currículo aqui no Quebec. Não sou especialista em currículo, mas foi com esse currículo, com esse formato de currículo, que eu consegui um emprego na Levio, e depois de um tempo eles pediram para eu atualizar o meu currículo no formato deles. E o formato era exatamente o mesmo. Então eu vou fazer aqui um documento, vou colocar aqui na tela para vocês, deixar uns 10 segundos aqui para vocês verem. Qualquer coisa, tira um print screen aí, dá um pause no vídeo para você conseguir ver as informações. Por exemplo, semana retrasada, eu fiz uma live e me mandaram alguns currículos para analisar. E no currículo tinha todas as informações necessárias, só que ele não estava na ordem correta, na ordem que eles gostam aqui. Então eu só pedi para a pessoa redimensionar, colocar na ordem, né, na ordem correta, e espero que dê certo, que ele consiga uma vaga. Uma coisa interessante aqui aqui a gente precisa colocar a idade no currículo. A gente precisa colocar quantos filhos a gente tem. Não, isso é muito legal. Aqui, dados pessoais, a gente só coloca o nome, o endereço, o telefone e o e-mail. Não precisa colocar foto, nada do tipo. Então, novamente, tá aqui embaixo, então, vou colocar agora, depois que a gente falar, depois que a gente se despedir. Vou colocar o vídeo aqui, vou colocar o currículo, então, pra vocês terem uma noção aí de como é um currículo no formato que eles pedem aqui no Canadá. Então, é isso. É isso, né, amor? É isso. Mais um vídeo. Vamos fazer a janta agora, que a gente já chegou do trabalho, gravou e agora é comer, porque eu tô com fome. Encher o bucho. Mais uma vez, gente, muito obrigado por assistir o vídeo, por ficar com a gente até aqui. E é isso, só agradecer, a gente faz de coração para ajudar vocês a virem para cá e encher esse Quebec velho de brasileiro. E às vezes a gente se estressa fazendo vídeo aqui, tá? Só para dizer. Mas é isso, muito obrigada, um beijo, Deus abençoe vocês, tchau! Falou!